Boa noite, que Deus possa abençoar, guardar e dirigir a vida de cada um. Nós estamos aqui esta noite, no primeiro dia do Congresso da Vitória. Nós já oramos, já falamos com o Senhor e já temos o nosso coração grato em saber que Deus é acima de tudo e de todas as coisas e trouxe você até aqui. Se Deus trouxe você aqui essa noite, é porque Ele sabe que tem algo para você superior do que você pode imaginar, superior do que você pode pensar. E nós vamos estar falando nessas 5 semanas a respeito disso, a respeito de sonhos, de planos, a respeito de sonhos, planos e possíveis realizações dos sonhos e dos planos. E nós vamos falar também de algumas ações que a gente tem que tomar em direção àquilo que a gente sonha. Amém. Pronto. Primeiro dia, Congresso da Vitória. Nós vamos falar hoje de algo para alcançar um sonho. Vamos lá. Fala para mim um sonho. Pensa em algo que você deseja. Algo que você anseia. Algo que você até sonhou, mas hoje em dia não pensa mais. Coisas que possam haver no seu coração. A gente já vai começar fazendo o seguinte. Não tem a menor chance de alcançarmos algo que desejamos sem ter fé naquilo que a gente quer. Ninguém alcança nada no presente sem ter fé no futuro. Às vezes nós temos desejos e sonhos como devaneios. O que é um sonho como devaneio? É aquilo que alguém senta e fica lá só, eu queria, pode ser, Aí de repente você mesmo se chacoalha e fala, volta para a realidade e vê o que tem que fazer. Isso é devaneio. E em geral, devaneio gera muita frustração. Pessoas que vivem assim, só fantasiando uma vida que não tem, apenas fantasiando coisas que desejam, que gostariam de ter, mas não têm, são pessoas geralmente frustradas. O congresso é plantando sonhos e colhendo realidade. Nós não vamos plantar devaneios. Nós não vamos sentar e ficar apenas com um idealismo de uma vida que a gente não tem, idealizar um casamento que a gente não tem, um trabalho que a gente não tem, o emprego, o dinheiro, as coisas que a gente não tem, não. Nós vamos falar de coisas concretas e reais. E ninguém aqui vai ser incentivado a ter devaneios e fugir da realidade. Nós vamos encarar a realidade, projetar no nosso coração, pela fé, aquilo que desejamos. E nós vamos nessas 5 semanas, 4 semanas de direção, de palavra, e a última semana que vai ser o culto de ação de graças, onde nós vamos agradecer. Mas nessas 4 semanas, nós vamos ver alguns passos que podem nos ajudar a alcançar sonhos, projetos e coisas que nós desejamos. Não vagar pensando no irreal, mas analisar como pessoas pensantes que nós somos, como pessoas pensantes que se reúnem diante de uma palavra, diante de uma direção, diante da Bíblia, e a gente raciocina. E pelo raciocínio e fé em Cristo Jesus, nós vamos alcançar aquilo que a gente deseja. Amém. E eu separei umas questões para a gente falar essa noite, mas uma delas é 3 tipos de pessoas que existem na Terra. Claro, né? Separando em alguns grupos, mas em geral são 3. Primeiro grupo de pessoas que eu acredito que existe na Terra são os perdedores. Quem são os perdedores? Aqueles que evitam luta, que evitam dificuldade, que evitam uma batalha, que evitam questões que podem ser contraditórias, que evitam questões que vão desafiá-los a fazer algo que eles não estão acostumados. Esses são os perdedores. Preste bem atenção. Os perdedores não quer dizer que não sonham. Eles podem sonhar, mas eles entram naquele primeiro grupo. Sonhos como devaneios. Eles têm coisas em mente,
mas eles evitam as lutas, eles evitam as batalhas, eles evitam as dificuldades. São pessoas que geralmente estão buscando, tá tudo bem, fazer a política da boa vizinhança, não causar contrito, não causar conflito, não causar nada que possa incomodar ninguém. São pessoas que ficam acuadas, evitando alguma luta ou algum confronto. Esses são os perdedores. São aqueles que devaneiam, mas nunca alcançam o que desejam. Há um outro grupo de pessoas, que é o número 2. São aqueles que são os que desejam seus sonhos. Tem gente que deseja. Só que é um grupo de pessoas que vivem lutando com as dificuldades. É impressionante, mas tem pessoas que quando você encontra, se você encontra um ano, se passar outro ano, depois passa 3 anos, você encontra a pessoa e conversa com ela, a palavra sempre é a mesma. Estou na luta, estou batalhando, estou lutando. E aí, conseguiu alguma coisa? Não, mas você sabe, a vida é uma luta. Sempre. Será que sempre? Será que nós estamos nessa terra para quê? Para lutar. Agora, por que a gente luta? Faz guerras com o alvo de conquistar um território, conquistar lugares ou conquistar posições. As lutas, as guerras, elas têm um objetivo. Ninguém monta uma guerra para quê? O soldado está fazendo nada, então eu vou montar uma guerra só para pôr o povo para lutar. Existe isso? Não. Mas algumas pessoas encaram a vida dessa forma. Elas olham para a vida imaginando que a vida é uma luta constante e elas estão nessa terra para lutar. Passa tempo e elas encaram sempre luta, batalha, batalha e luta e não sai mais disso. Mas existe um pequeno grupo de pessoas que esses são os que alcançam os seus sonhos. Por quê? Porque são pessoas que crescem diante dos desafios e dificuldades que enfrentam. Percebe o que esses 3 grupos têm em comum? Luta, batalha, dificuldade, adversidade. Todo mundo tem. Agora, a reação de cada pessoa diante de uma luta, de uma batalha, de uma dificuldade, de algo que tira da zona de conforto, a reação da pessoa diante da luta é que vai fazer toda a diferença. Porque luta todo mundo tem, batalha todo mundo tem. Eu, particularmente, não acredito que você veio no congresso, recebeu o convite do congresso e veio no congresso imaginando, eu vou, porque lá vai ter a fórmula do sucesso imediato. Eu vou, e a hora que eu voltar e sair de lá vai ser tudo bem, dá tudo certo. Você não deve ter vindo pensando nisso. Primeiro porque o congresso ele foi projetado para pessoas que pensam. E certamente você veio aqui por causa disso. E ninguém que imagina, que pensa, que raciocina, ninguém que usa a cabeça, espera que um dia vai ter uma varinha mágica que vai fazer tim e acabar com tudo. Quem já viu isso? Eu já vi quando eu fico com a minha sobrinha uns minutinhos assistindo televisão. Aí eu vejo um negócio que chama desenho animado. Lá eu vejo. A menininha pensa um negócio e acontece. A outra vai lá e pensa e deseja, o negócio acontece. Foi o único local que eu vi que alguém pensou, imaginou e sim, aconteceu. Lá naquele mundo, Manuel e eu, lá naquele mundo, as pessoas foram. Lá naquele mundo as pessoas não têm problema. Lá naquele mundo o cavalo voa, tem asa e é cor-de-rosa. É naquele mundo. Só que aquele mundo dura alguns minutos. Porque a hora que a gente desliga a televisão, aquele mundo acaba. E a realidade é bem diferente. Para que nós possamos alcançar os nossos sonhos, nós temos que fugir do devaneio. E nós temos que encarar a realidade. E entender que a realidade, ela implica em lutas, mas em vitórias. A realidade implica em encarar dificuldades. A realidade implica que algumas coisas que nós desejamos estão muito acima daquilo que nos é confortável. Para que a gente possa alcançar os nossos sonhos, nós precisamos encarar a realidade e entender. Não posso imaginar que eu vou ser feliz o dia que eu não tiver mais problema. Eu sei, o dia que tudo for pegar bem, que todo mundo for ao meu favor, que o meu patrão for gente boa comigo, que o meu casamento... Esse dia eu sei que eu vou ser feliz. Eu espero que ninguém fique fantasiando esse dia.
Porque não funciona assim. Nós podemos sim trabalhar diante dessas adversidades, diante de um patrão que pode ser grosseiro, de um casamento que não está da forma que nós queremos, de situações adversas. Nós podemos encarar, enfrentar, nos desafiar diante das lutas, batalhas e dificuldades para que possamos alcançar aquilo que a gente quer. O alvo do congresso é nos ajudar pela direção da palavra de Deus a alcançar os nossos sonhos de forma concreta, coisas coerentes, plausíveis, que vão fazer você sair daqui com a certeza de que Deus está com você e você pode sim, não por ausência de problemas, mas porque em Deus você e eu vamos alcançar força para alcançar todos os nossos sonhos e objetivos, certo? Amém. Essa noite, 2 tópicos a gente vai falar para alcançar os nossos sonhos. O primeiro deles, mudança. A Bíblia diz em Romanos 12: transformai-vos pela renovação da sua mente, para que você possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Passo primeiro para alcançar o sonho que você pensou logo no comecinho quando eu perguntei. Precisa de mudança. A maior incongruência do ser humano é querer algo novo, fazendo sempre a mesma coisa. Você já pensou? Eu sonho. Com quem que você sonha? Eu sonho que um dia eu vou falar alemão. Você sonha? Olha, eu sonho. Você não sabe, eu durmo pensando nisso, eu acordo pensando nisso. E que dia que você pegou uma apostila de alemão? Que dia que você foi atrás de uma aula de alemão? Não tenho tempo. Não é assim, eu sonho. Eu tenho esse sonho dentro de mim, mas não dá tempo, eu não tenho dinheiro. Para. Como é que nós queremos algo novo na nossa vida, continuando a fazer a mesma coisa? Meu sonho é que, sei lá, meu casamento melhore. E o que você faz? Eu não faço nada, eu espero que meu cônjuge seja melhor. Eu espero que a minha mulher deixe de ser assim, eu espero que meu marido deixe de ser assim, mas você vai ver, é difícil, não funciona desse jeito. Como é que nós queremos algo novo, fazendo a mesma coisa? Como é que nós sonhamos com alguma coisa sem ação? Mudança, amados. Mudança necessita de ação. Nós precisamos fazer algo diferente. Porque se você continuar fazendo a mesma coisa, vai continuar tendo o mesmo resultado. É impressionante, fazemos tudo igual e queremos resultado diferente. Não faz sentido. Passamos anos batendo na mesma tecla e reclamando dos mesmos resultados. E a gente começa a andar em círculo. E nós passamos a ser murmuradores. Passamos aí, nos tornamos preguiçosos. Nos tornamos extremamente críticos. Por quê? Porque a gente senta num problema, sentamos numa situação, olhamos ao redor e não fazemos nada. Em geral, os murmuradores são aqueles que não têm desejo de fazer nada, mas vivem desejando algo diferente. Em geral, pessoas extremamente críticas são aquelas que não se levantam para fazer nada, porque elas sabem ver um problema, mas não têm coragem de agir para mudar. Por isso se tornam críticos. Sabe o que é um crítico? É aquele que idealiza tudo e cobra as pessoas, só que ele não faz. Por isso ele é crítico, porque ele quer algo perfeito de outro, mas ele não faz ideia do padrão ou do esforço que se requer para poder alcançar aquilo, e ele se torna crítico. Para que nós possamos alcançar algo, nós precisamos fazer algo. 1 segundo, imagine um círculo perfeito. Você tem papel e caneta na mão, não tem? Desenhe o círculo que você imaginou. Exercício, bora? Dá pra fazer. E aí? Ficou do jeito que você imaginou?
Alguns ficaram bem parecidos. Ficou? Mas na sua mente ele não era redondinho? Mas não era uma coisa linda? Olha que a gente vai fazer. A gente até quer, eu imaginei. Isso acontece comigo quando eu vou desenhar. Eu imagino assim, sabe, o desenho. Aí eu falo, eu vou desenhar um hominho. Aí eu faço a bolinha do hominho palito. Aí eu faço o corpinho, eu imagino o corpinho e faço assim. Tum. Aí eu falo agora as pernas. Aí a Manu com 4 anos já está desenhando um hominho melhor que eu. Eu tenho 34 e a minha capacidade de desenho máxima é desenhar um homem palito. Não que eu imagine isso. Na minha mente eu imagino, sabe, uma sombra. Eu imagino, mas é linda a imagem. Mas no papel a coisa é bem diferente. Assim são as pessoas que fantasiam. Elas imaginam, mas elas não agem. Elas não fazem. Elas não vão atrás de produzir aquilo. Por isso muitos se frustram. Porque fica tudo aqui e não há ação. Não há colheita de sonhos se não houver ação para a realização daquele sonho. Sonho não é fantasia. Sonho não é idealismo. Sonho é você pegar, pensar algo, crer naquilo, pegar o seu papel e a sua caneta e começar a desenvolver. E vai, desenha uma, desenha duas, desenha 3, 4, 10, até que você alcance aquilo que você imaginou. Só que, conforme você for fazendo isso, você vai aprendendo, você vai se desafiando, você vai treinando a sua perseverança. Infelizmente, nós temos muitos sonhos e planos, só que a gente tem muita preguiça. Uma palavra mais bonita para não agredir, somos pouco perseverantes. A gente não persevera. A gente quer. Por isso há muito engano por aí. Por isso há congressos e congressos de engano. As pessoas gostam de ouvir coisas para serem enganadas. As pessoas querem ganhar muito sem fazer nada. Todo mundo sabe que até hoje o famoso golpe do bilhete premiado lá acontece até hoje. As pessoas ainda caem naquilo. Por quê? Porque todo mundo ainda sonha em ficar rico sem fazer nada. É impressionante. Continua se vendendo coisas, emagreça sem esforço. Cada dia sai algo novo, promessas incríveis. E isso tudo vende muito. Porque todo mundo continua sonhando que vai alcançar um objetivo sem esforço. São enganados porque querem. São enganados porque se acomodam. São enganados porque não transformam a mente. A Bíblia diz: transforme a sua mente para você experimentar algo bom, agradável e poderoso de Deus. A Bíblia chama isso de metanoia, que é a transformação da mente. Enquanto nós pensarmos que um dia vamos ganhar muito dinheiro sem fazer nada, continuaremos preguiçosos. Oferta de emprego, depende de quanto eu vou receber. Quero ganhar muito e trabalhar pouco, senão eu não vou. É a mente. Ei, fulano, tem isso aqui para você, vamos ver. Porque eu quero que o benefício seja muito maior do que o esforço. A mente é acomodada. A mente é preguiçosa. A mente quer ficar parada. E é por isso que somos suscetíveis ao engano. Por isso que pessoas enchem palestras motivacionais. Porque a pessoa gosta de sair de uma palestra animado. Porque ela se enganou que vai poder tudo. E daí uma semana ela percebe que tudo aquilo não passou de emoção. Que a vida real é diferente. Quantas pessoas idealizam um casamento, a hora que entram nele, não somos compatíveis. Por quê? Porque eu pensei que essa mulher ia me servir. Eu pensei que esse homem ia fazer tudo por mim. E aí, ó, não dá certo. Sabe por quê? Fantasia, idealismo. Cresceu assistindo a Cinderela, Branca de Neve, esses negócios todos aí, e achou que a vida real era assim. Conselho do Congresso, desliga a televisão. O que quer que seja, desliga a televisão. Porque quanto mais tempo ficamos fantasiando na frente da televisão, menos nós conseguimos encarar e ver a realidade que a gente está.
E as pessoas entram numa fantasia de casamento. E aí separa. Por quê? Porque, sabe, a gente não se entende. Não é que não se entende. É porque idealizou. A mulher idealiza o marido idealiza a mulher, e a hora que os dois se encontram, não está funcionando. Não funciona. Porque precisa mais do que idealizar. Se quisermos um bom casamento, temos que trabalhar para que isso aconteça. É o melhor emprego do mundo. Pastor, é o melhor emprego do mundo. Com 2 meses, deve ter empregos melhores por aí, mas fazer o quê? Com 5 meses esse emprego é horrível. Não quero mais, não dá mais, me põe em outro lugar. O que aconteceu? Aconteceu que fantasiou. Eu vou trabalhar, vou ganhar, ninguém vai me apertar, ninguém vai me pressionar, eu vou ter autonomia. Nem na nossa vida é assim. Quem dirá no emprego? Tem hora para entrar, tem hora para sair. Tem pessoas lá que nós vamos ter que fazer a vontade deles e não a nossa. Vamos ter que abrir mão de muita coisa. Mas aí é fantasia. Não, eu vou para outro que é melhor. Eu vou para outro que é melhor. Eu vou para outro que é melhor. Em geral, pessoas que fantasiam muito, elas não são fixas em lugar nenhum. Mudam de relacionamento constantemente. Muda de casa, muda de amigos, muda de emprego, muda de tudo. Por quê? Porque fantasiam, idealizam, mas não executam. Tem que haver mudança. Não pode ser que todos os empregos sejam ruins. Não pode ser que todas as pessoas no mundo sejam ruins. Não pode ser que o mundo inteiro não nos cabe. Não pode. Está na hora da gente deixar que Deus produza em nós a metanoia. Transformar a nossa mente. Deus, eu preciso ver algo novo. Pessoas são presas em dogmas. São presas em ideologias. E elas vivem aquilo. E o pior, quando você vai falar, tem que mudar. Não pode ficar assim. Faz outra coisa. Não, mas você foi assim. Amados, nós temos medo de mudança. Você vai perceber, hoje você sentou nesse lugar. No último dia do congresso, você vai fazer de tudo para cada domingo sentar no mesmo lugar. Porque nós gostamos. Na hora do almoço, sempre buscamos o mesmo lugar. Onde a gente vai? Loja. Você conhece, mas você vai sempre naquela que é confortável. Nós vamos nos acomodando, porque a mudança assusta. E a gente faz isso. Não conheço, entra. Gostou, parou e não mexe mais. Pra que eu vou mexer se eu já gostei? E a gente se acomoda. E a gente para naquilo. E a gente não cresce mais, não desenvolve mais, não busca melhorar. Por quê? Por causa do conforto. Aquilo que nos é confortável. Já ousei demais chegando até aqui. Tá bom. Passou disso, dá medo. Eu vou falar. Algumas pessoas ficam em relacionamentos doentios, destrutíveis, porque elas têm medo de outro ser pior. Então, já que está ruim, mas pelo menos tá, vai saber o que tem lá fora. Se prende. Empregos que torturam e não dá opção de crescimento, mas e o medo? E se eu não for alcançar um novo trabalho? E se eu não alcançar? Deixa, tá ruim, mas eu conheço. É assim na nossa vida. Algumas coisas na nossa vida doem, algumas coisas nos incomodam, algumas coisas constrangem a gente, mas é melhor ficar assim do que eu não sei o que está me esperando lá dentro, ou melhor, lá fora. Em geral, sistemas que são ditatoriais, eles trabalham prendendo as pessoas no medo. Se você sair lá fora, está pior. O que a ditadura faz? O que esses sistemas de poder eles fazem? Primeiro, eles põem pavor nas pessoas. Eles ficam com medo e põem o medo na mudança. Não muda, porque se você mudar vai ficar pior. Pelo menos aqui você já sabe como tá. E vão colocando medo. Por que você acha que até hoje, em pleno século XXI, existem nações como a Coreia, presas e pessoas completamente presas, subjugadas num ditador? Por causa do medo. Por causa do medo e da pressão que elas sofrem constantemente. Constantemente são ameaçadas,
constantemente são bombardeadas com informações errôneas a respeito do que tem lá fora. Por isso, elas ficam ali, presas, e não ousam. E eu vi uma matéria uma vez que alguns poucos chineses, coreanos, né, que conseguiram fugir de lá, eles têm muita dificuldade de se adaptar ao novo mundo. Porque eles aprenderam que o governo dá esse tanto de comida, o governo libera esse tanto de energia, de água, e eles não aprenderam a lutar e batalhar pelas suas próprias vidas. Diferente do homem no Ocidente, que ele já nasce e a gente já ensina. Se vira, vai atrás, se esforça, menino. Então eles ficam presos. E quando saem, poucos deles conseguem alcançar uma vida plena, por causa da mentalidade presa. Amados, algumas vezes nós somos assim. Não, eu sou livre. Às vezes a gente não é livre, não. Nós temos dogmas e conceitos que nos prendem. Prendem em quem somos, prendem no que achamos que é melhor, prendem no que aprendemos a respeito de Deus e de religião, e a gente fica preso. Prendem a gente no que diz respeito ao que é melhor. Não, isso daqui, porque eu ouvi dizer que se for lá, tem isso. Ouvi dizer que se for lá em outro lugar, acontece isso. Eu ouvi dizer que essas pessoas são assim. O medo prende. A Bíblia diz que aquele que comete pecado é escravo do pecado. E o escravo não faz o que quer. Não se permita ser escravo. A Bíblia diz que Jesus veio para nos libertar. Então, deixe Jesus libertar e produzir em você mudança. Ouse crer. Ouse pensar fora do pacote. Ouse pensar fora do natural de todo dia. Ouse. Peça a Deus. Deus, abre os meus olhos. Abre o meu entendimento. Me ajude a ver que tem algo melhor. Porque se não ocorrer uma metanoia em nós, se não ocorrer a mudança de mente, ouvimos informação e voltamos para a mesma vida. Aquele que era xingado volta para lá. Pelo menos é um xingamento, mas eu já conheço. Aquele que era humilhado volta para a questão da humilhação. Por quê? É humilhação, mas pelo menos eu tenho aqui. Eu não sei o que vai ser lá fora. Não tenha medo. Deus é contigo. Não tenha medo. Deixa Deus mostrar que assim algo novo. Você tem um sonho. Mas para que esse sonho não seja um devaneio, precisa mudar. Precisa mudar de atitude. Precisa mudar de pensamento. Precisa pensar fora da caixa. Precisa. Está na hora de deixar Deus trabalhar dentro de nós. Todos nós temos uma consciência. E Deus fala com a gente através dela. Tudo bem. Que eu sei que algumas pessoas a gente olha e fala, não, isso não tem. Porque se tivesse consciência não fazia isso. Mas, quebrando, né? Algumas pessoas quebram esse princípio, mas todo mundo tem uma consciência. E Deus trabalha com você e comigo nessa consciência. E é lá nessa consciência que Deus começa a falar para você, tem que mudar. Tem que mudar. Não pode ser assim. E você sabe o que as pessoas fazem quando a consciência começa a bater? Foge. Você sabe por que as pessoas, em geral, se entregam a vícios? Por que as pessoas, em geral, não gostam de ficar paradas e sozinhas? Você sabe por que, em geral, o homem do século atual trabalha mais do que todos os séculos passados? Para fugir da consciência. Quando você está trabalhando 25 horas por dia, você não para ouvir algumas coisas que incomodam. Se está comprando, se está saindo para passear, para festa, ou então para beber, pelo menos eu paro de ficar ouvindo aquilo que fica dentro de mim, martelando. Hoje, né, nós vivemos numa época onde há tanta ideologia, tantas pessoas querendo falar contra a verdade, negar a verdade para calar a voz da consciência. Mas é na nossa consciência que Deus fala. Deus criou o ser humano com essa faculdade, com a faculdade da consciência. Para quê? Para nos ajudar a nos conhecer. 2, para nos dar discernimento do certo ou do errado. Eu quero essa noite junto com vocês, falando um pouquinho a respeito de consciência. E agora você está com o seu papel,
Caneta e Bíblia na mão? Amém. Então pronto, a gente vai ler bastante versículo. Se você não tiver Bíblia, não tem problema, alguém do seu lado pode ter. E nós vamos, no tópico 2, falar sobre exercitando a consciência, ou exercitar a consciência. Tópico 1, mudança. Tópico 2, exercitar a consciência. Por quê? Porque é lá na consciência que Deus fala com a gente. E se a nossa consciência não for mexida e trabalhada, a mudança não acontece. Abra sua Bíblia em Romanos 9. Versículo 1. Digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito a minha própria consciência. Uma coisa o apóstolo Paulo entendeu. O Espírito de Deus falava com ele na consciência. Se tem uma forma de Deus falar com o ser humano em geral, é através da consciência. Por isso, a sociedade atual tem feito com que as pessoas não ouçam as suas próprias consciências. Por isso, as pessoas têm sido bombardeadas com afazeres. Por isso, as pessoas têm cada vez menos dado ouvido àquela vozinha que aparece na hora que você está só, ou que você coloca a cabeça no travesseiro. Algumas vezes a gente deita tão cansado que, se a consciência estiver lá ainda, a gente não consegue ouvir. Porque você já deita e já deita dormindo. E já acorda como? Com o pé na porta, porque tem que sair. É na consciência. É na hora que a gente para. É lá dentro de nós que Deus fala. Diga uma coisa. Aproveitando que é um congresso, aproveitando que a gente tem tempo, o que você acha que Deus está falando na sua consciência? O que te incomoda e você tem ignorado? O que você sabe que era para ter feito, mas você está falando, uma hora eu faço? Isso é coisa da minha cabeça. Para de pensar nisso, vai fazer outra coisa. O que às vezes tem dentro de você para fazer? E você começa a falar, isso deve ser coisa de religião, sai daqui, não, deixa eu pensar em outra coisa. O que será que Deus está falando na nossa consciência e a gente não está ouvindo? É um momento ótimo para pensarmos. Se não ouvirmos novas direções, não vamos alcançar a concretização de nada que desejamos. Eu quero te dizer, você veio com um propósito. Você tinha um sonho. Você tem um projeto. Você não quer mais a sua casa desse jeito. Você não quer mais a vida desse jeito. Está doendo. Está incomodando. Você não precisa mais ser assim. Agora nós precisamos usar as ferramentas corretas para poder alcançar a mudança. Se continuarmos ignorando a voz da consciência, nós vamos continuar no mesmo caminho. E o final desse caminho vai ser muito bom. Vamos mais um pouquinho. Romanos ainda 2, versículo 14. Volta algumas folhinhas. E a Bíblia diz: quando, pois, os gentios não têm lei, procedem por natureza em conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles mesmos de lei para si. Estes mostram a norma da lei gravada nos seus corações, testemunhando-lhe também a consciência e os pensamentos, mutuamente acusando ou defendendo. A consciência pode ser um promotor nos acusando, mas também pode ter um papel positivo de nos defender, estando a gente correto diante de alguma acusação. As Escrituras colocam a falta de consciência como infantilidade. Amados, todo mundo tem consciência.
Não é porque tem religião ou não tem religião, não é porque tem Deus ou não tem Deus, todo mundo tem consciência. Mas, como eu disse, temos aprendido a ignorar a consciência. Uma pessoa que não respeita a consciência quando ela guia, são pessoas infantis. Eu tenho a sobrinha, 4 anos, quando ela crescer e assistir tudo isso, eu não sei como vai ser. Mas os exemplos, vira e mexe, podem em torno dela. É uma criança. Ainda que a gente fale algumas coisas para ela, Manu, não faça isso. Ela ignora a consciência dela e ela vai e faz. Manu, não vai aí que é perigoso cair. Não, tia, eu consigo. Não, tia, eu sei. Manu, você não fica balançando a rede alto assim não, porque é perigoso. Não tem problema não. Aí já aconteceu, né? Cair da rede, bater a cabeça. Manu, eu falei que era perigoso, mas avisou. Só que a consciência da criança, ela não é desenvolvida. Então é por isso que a gente pega a criança e fala, não vai. Você amarra e fala, não vai, faz e me obedece. Porque ainda não tem uma consciência desenvolvida. Vamos mudar? Vamos trazer? Colocar mais uns 15 anos nos 4 da Manu? Vamos colocar mais uns 30 anos nos 4 da Manu? Algumas vezes nós somos adultos com uma consciência infantil. Não foi desenvolvida. Não pode fazer isso. Não faça isso. Esse não é o caminho. Tema a Deus. Siga a Deus. E a consciência é infantil. E diz o quê? Não tem problema. A maioria das pessoas tende a ignorar o temor de Deus. Quando a consciência não é desenvolvida, ignora o perigo. Por que a gente vive em cima de criança? Cuidado! Não vai! Não faça! Menino, fica aqui do meu lado! Por quê? Porque se você deixar a criança, a consciência não desenvolvida faz com que ela se coloque em risco. Vamos trazer para um adulto? Você já viu um adulto se colocando em risco? Eu já vi, vários. O cabra sobe não sei quantos metros, amarra a canela numa corda e pula. Aventura? Tá bom, cada um faz a aventura que quer. Você já viu essas cordas arrebentarem? Eu já. Mas o ser humano, como diz Humberto, o ser humano é o único ser capaz de se colocar em risco por conta própria. A consciência, quando ela não é desenvolvida, se coloca em risco. Não vai ir, não faça tal coisa, não ande em tal lugar, isso não é bom para você. Que nada! Você é careta. Que nada, você não faz ideia. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu ouço a Manu. Eu sei, tia. Eu sei, você sabe nada, para com isso. E quantas vezes eu tenho que falar para ela, não fala que você sabe, porque você não sabe. Mas ela tem 4 anos. A gente grande, rapaz, não anda por esse caminho não. Isso daí não vai dar certo. Para com isso. Ei, quem você pensa que você é? Eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei aonde eu vou chegar. Busque a Deus. Deus é o melhor. Deus tem um caminho melhor para a sua vida. Se esforce na palavra. Não faça isso. Ei, eu sei o que eu estou fazendo. Quando a consciência de um adulto não é desenvolvida e ele tem uma consciência infantil, ele não tem noção do perigo. E o pior é que a criança você carrega ela e fala, aqui você não vai. Só que o adulto, irmão, tem hora que não dá. Não dá para pegar. E simplesmente nós deixamos a pessoa colher o fruto da sua própria consciência. O sofrimento que nós vemos, as guerras, as destruições, o mal que nós vemos no mundo inutilmente ou infantilmente, dizemos, Deus não está vendo? Será que Deus não vê? Deus vê. Esse mal no mundo não é causado por Deus. O mal que nós vemos no mundo é causado por adultos com consciência infantil. A consciência infantil faz pessoas fazerem mal para o outro sem sequer doer no coração. É criança. Puxa o bombom de um, pega o brinquedo do outro, empurra. Mas a gente fala o quê? É
Essas mesmas crianças, quando não desenvolvem a consciência, fazem a mesma coisa, só que depois de adulto. E eles são mais poderosos. Eles fazem guerra, destroem vidas, destroem famílias, destroem pessoas simplesmente para ter mais dinheiro. Eles ameaçam a consciência dos fracos. Eles dão migalhas para os pobres, para poder fazer os pobres pensarem que dependem deles. Se tornam egoístas e destruidores, porque não desenvolvem a consciência. Todos nós temos consciência, e nós temos que aprender a ouvir a nossa consciência e nos desenvolver como pessoas. Caso contrário, como a Bíblia diz, somos como brutos e ignorantes, pessoas movidas apenas pelo hoje, pelas necessidades, pelo eu preciso comer, eu preciso vestir, eu preciso do melhor. Brutos e ignorantes. Pessoas que não pensam que se para ter eu tenho que fazer mal para alguém, então paciência, o mundo é dos espertos, o mundo é do mais forte. Não permita que a sua consciência seja infantil. Não deixe a sua consciência como criança. Desenvolva a sua consciência ouvindo e obedecendo. Mais um pouquinho, Hebreus 10, 22. É um pouquinho para frente de onde a gente está. Aproximemo-nos com sincero coração e plena certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e lavado o corpo com água pura. Tem um outro problema com relação à consciência. Algumas são infantis porque não desenvolvem. Outras são más. Consciência má é aquela que acusa e não mostra o que fazer. Algumas pessoas têm sim a consciência má consciência. Ela mostra o erro, mas não mostra o resultado. A má consciência, ela acusa, mas não mostra o que fazer. E em geral, quando as pessoas ouvem a má consciência, elas se sentem derrotadas. E aí elas falam, para mim tanto faz. Para que tentar melhorar? Eu sou ruim, eu sou mal mesmo, não presto para nada mesmo, então. Por isso se perdem às vezes em vícios, por isso que vivem vidas frustradas. Algumas pessoas se oferecem um bom emprego e a pessoa fala, não, por quê? Não dá para mim não, isso aí é para os ricos, isso aí é para o fulano, isso aí não é para mim não. As pessoas têm a má consciência, a consciência que acusa, mas não mostra a solução. A Bíblia fala que a gente tem que se purificar da má consciência. Algumas vezes você está onde você está por causa da má consciência. Porque se alguém oferecer algo melhor para você, você não aceita. Por quê? Porque a sua consciência te faz colocar lá embaixo. Faz você pensar que não pode, que você é assim mesmo, que seu casamento vai ser sempre assim, que a sua vida vai ser sempre assim. E quando ganha um pouquinho a mais, tá bom, por causa da má consciência. Amados, purifique da má consciência. Transforme a mente. É por isso que Jesus veio, para nos libertar do mal, para nos libertar das cadeias das trevas e para nos ajudar a colher os sonhos que a gente pode ter. Mais um pouquinho. 1 Timóteo 4:2. Pela hipocrisia dos que falam mentira e têm cauterizada a própria consciência. Se nós ignorarmos a consciência por muito tempo, ela cauteriza. Quem já se machucou sabe. No começo o machucado dói, mas depois acontece um negócio que a gente chama de casquinha. E aquela casquinha que está lá, você passa a mão, você passa e fala, nem estou sentindo. Mas estava machucado, mas cauterizou, queimou, criou uma casquinha. E ali não passa mais. Eu vou te falar. Se você foi uma daquelas pessoas que falou, eu nem sei o que está acontecendo dentro, não fala nada não. Às vezes, é porque cauterizou a consciência. A vida, os problemas, o dia a dia, as frustrações, as desilusões, as tentativas que não tiveram êxito, fizeram com que a consciência fosse cauterizada. E aí pode alguém falar, pode o outro chamar, pode o outro puxar, não acontece nada.
porque tem a consciência cauterizada. Cuidado, porque consciência cauterizada é risco iminente de morte. Guarde essa palavra porque eu vou terminar com ela. Vamos lá, Tito 1,15. Você está em Timóteo, só virar algumas folhinhas, você vai achar o Tito. Se você não fechar sua Bíblia, é muito melhor, porque vai ser tudo pertinho um do outro. Além da consciência cauterizada, Tito 1,15 chama uma outra consciência. Todas as coisas são puras para os puros. Todavia, para o impuro e descrente, nada é puro, porque tanto a mente quanto a consciência estão corrompidas. A consciência cauterizada é um grande problema. Agora, a consciência corrompida é pior. Você já ouviu alguém que fez mal para o outro e falou assim: mas eu estou com a consciência tranquila. Rapaz, você mentiu. Você tem roubado aquela pessoa que precisa. Você enganou a pessoa. Não, eu não fiz nada disso não. A minha consciência está tranquila. Você não teme a Deus não? Você não busca a Deus não? Não, minha consciência é tranquila. Eu tenho que trabalhar. A minha consciência é tranquila. Eu tenho que dar meus pulos. A minha consciência é tranquila. Cuidado. A Bíblia fala que tudo é puro para o puro, mas para o incrédulo, o descrente, tudo é impuro. Porque a consciência já está contaminada. Cuidado, irmão. Se não tivermos um ouvido atento à Bíblia, à palavra de Deus, se não tivermos um ouvido atento aos bons preceitos e bons costumes, já a gente está ouvindo corrupção e falando: é mesmo, todo mundo é assim? Não pode trair sua mulher, não pode trair seu marido. Como assim? Não é assim hoje em dia não. Não, todo mundo trai. Não pode mentir. Que mundo você vive? Claro que tem que mentir. Mentirinha pro bem pode. Uma mentirinha para ajudar pode. O que aconteceu? E faz sua consciência tranquila, porque todo mundo faz. Pessoas que se justificam geralmente fazem o mal com a consciência tranquila, porque eles se apegam ao meio que vivem. Se você quiser algo bom na sua vida, é muito importante começar a exercitar a consciência de acordo com a palavra de Deus. Por quê? 1 Pedro 3,16. Você está em Tito, vai um pouquinho para frente e você já vai achar isso. Fazendo todavia com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo que falam contra vós outros, fiquem envergonhados, e os que difamaram o seu bom procedimento em Cristo. O nosso alvo é que a nossa consciência seja tranquila diante de Deus. Preste muita atenção. A Bíblia diz em Timóteo, capítulo 1, versículo 9: alguns abandonaram a boa consciência e naufragaram na fé. Quando nós tememos a Deus, quando nós desejamos o melhor, quando você começa a desejar o melhor casamento, o melhor emprego, o melhor relacionamento, quando você começa a fazer isso e se esforçar, e você começa a não ver o resultado que você quer, aí você começa a fazer o quê? Eu tenho que me esforçar mais. A sua consciência diz: melhor aqui. Continue a se esforçar. E a sua mente fala: não, deixa quieto, eu não vou me esforçar mais não. Não, deixa quieto, isso não vale a pena não. Cuidado. Porque alguns começaram a ignorar a boa consciência e naufragaram na fé. A primeira vez que você faz alguma coisa errada, a dor na consciência vem. A segunda e a terceira também. Na quinta e na sexta, você já se acostumou com a dor. E aí, mas me acostumo. Quem aqui já usou sapato apertado? Quem? Só eu. Só eu que já usei. Bom, é uma experiência interessante, eu posso mostrar para vocês na semana que vem como é. No começo você põe e fala: não vou conseguir andar. Aí depois você começa a andar com dor. Depois de 2 horas você não sente mais nada. Você nem sabe mais que tem dedo. Você não sabe mais que tem membro inferior. Não sabe mais porque já amorteceu tudo. Aí você vai. Hora que tira o sapato, você fala: meu
tinha ideia. Consciência é mais ou menos assim. Você começa a ignorar e no começo dói. No começo incomoda. Mas se você não faz nada a esse respeito, amortece. E aí passa a fazer coisas abomináveis e não dói mais. Passa a não obedecer e não dói mais. Passa a maltratar e não dói mais. E aí você fala, bom, casamento assim ou não assim, tanto faz. Que vá. Emprego assim ou não assim, que vá. E você começa então a se agredir. Se agride nos vícios. Se agride gastando o que não tem. Se agride trabalhando até não poder mais. Por quê? Porque começou ignorando algo que era para ser feito. Se tem algo que eu sempre digo, é que céu e vida com Deus é pra gente corajoso. Porque os covardes fogem, se acomodam e se justificam. Tem que ter coragem para ouvir a consciência. Tem que ter coragem para obedecer os princípios de Deus no coração. Tem que ter coragem para não querer ser igual a todo mundo. Tem que ter coragem para proclamar uma fé e ser rejeitado pelas pessoas. Em geral, o mundo é covarde e ele gosta do aplauso. O mundo é frouxo e ele gosta das pessoas ao lado, bajulando, passando a mão na cabeça e falando, vem aqui que você é meu amigo. Deus procura a gente com coragem para ouvir as suas consciências e serem diferentes nessa terra. Sabe aquilo que incomoda? Sabe a área da vida que você não gosta? Sabe aquilo que te dá? Sabe por quê? Porque você não teve coragem de assumir Deus falando com você e não se importar com o que vão pensar. Simplesmente fazer aquilo que você sabe que Deus está falando dentro do seu coração. Deus fala com você porque você foi criado por Ele. Deus fala com você não por causa da religião, mas por causa da parte dele em você. Por causa daquilo chamado consciência, que acusa ou alivia. Cada um tem e Deus usa para falar. Por isso, tem que ter coragem para ouvir a consciência. Porque os frouxos ouvem o mundo e estão dançando a música que todo mundo está dançando. Eles dançam, mas não colhem bons frutos. Porque não dá para colher bons frutos se não tivermos coragem de fazer a vontade de Deus. O que fazer? Então, primeiro, quando Deus falar com você, obedeça. Abandone o pecado quando a sua consciência diz que o que você vai fazer é errado. Você vai falar algumas coisas, você sabe que não devia falar, mas você ignora. Eu falo mesmo, eu tenho coragem. Vai colher um preço alto. Ignora algumas ofensas que você receber. Porque o povo fica falando, não leva desaforo para casa. Quem não leva desaforo para casa é fraco. Porque o forte, quando ele recebe, ele ignora, não entra nele. E é essa a questão. Eu sei que a gente aprendeu, né? Que pessoa forte quem é? É aquele que fala o que pensa. Fala o que deu na cabeça. Ele é forte. É nada. Sabe por que você tem mente? Para ficar guardado o que você está pensando. Porque se fosse para todo mundo saber, tinha uma coisinha escrita aqui, aqueles letreiros. Mas você sabe por que não tem? Porque daqui para cá, aqui dentro, nesse espacinho, tem a consciência. Enquanto está aqui, você comanda. Depois que saiu daqui, você é escravo. Quem fala o que pensa não é forte, é fraco. Porque não consegue se controlar. Se você pensa algumas coisas, guarda, porque depois você pode se arrepender. A pessoa fraca, ela fala o que pensa.
e depois ela colhe as consequências. Então, quando você for falar algo, pensa, analisa. Você já teve essa experiência? Obrigada, meu Deus, porque eu não falei. Ai! Alguns não. Ai, meu Deus, por que eu falei? Vive assim. Ai, eu não devia, mas agora já foi. E aí, depois disso, acaba tendo que ir outra para fazer outra. Eu falei mesmo porque é assim. Eu falei e começa a justificar porque falou. É um trabalho imenso. Seus pensamentos são guardados porque Deus te deu essa faculdade. Guarde. Se você perceber que vai falar algo que pode te dar problema, guarde. A menos que você não seja forte. Não é forte quem afronta todo mundo e põe o que pensa para fora. Forte é aquele que pensa, analisa, para e age com raciocínio. Isso pode te ajudar nos seus relacionamentos. Isso pode te ajudar no seu casamento. Isso pode te ajudar no seu trabalho. Olha, aprende a analisar. Algumas vezes nós cometemos várias vezes os mesmos erros. Por quê? Errou, falou. Pessoas geralmente que sempre falam. Sabe? Fala, sem parar. Fala, ela não tem tempo para analisar nada. E aí, de repente, pisa no local, nem vi porque eu estava falando. Pessoas que analisam cometem menos erros. Se você parar de falar um pouquinho, você vai usar outras faculdades que você tem que às vezes você nem percebeu. Olho, ouvido, raciocínio. Você olha, você percebe aquilo, opa. Você ouviu, opa. E você vai se portando. E olha, se eu tivesse falado, eu ia ter cometido uma bobeira. Se eu tivesse falado, eu ia ter cometido um erro. Se eu tivesse falado, eu ia ter que me retratar. Ótimo. Usei os olhos, usei o ouvido e usei o raciocínio. Evitei o problema. E aí o casamento começou a melhorar. E aí lá no trabalho começou a melhorar. E aí no dia a dia começou a melhorar. Você falou, o que foi isso? Foi porque quando eu percebi que eu ia fazer algo, que eu ia pecar, a minha consciência falou, eu me segurei. E eu consegui desenvolver. Algumas vezes sem explodir. Ou para xingar, ou para desistir. Sabe, que a pessoa que explode. Antes de explodir, se você ouvir a consciência, não, calma, respira, conta até 10, eu vou ter vitória. Outras vezes, você ia desistir, eu vou desistir, não aguento mais. Mas aí você falou, calma, é nervoso, vai passar. Eu sempre costumo falar, né? Que nunca tome decisão com fome, com sede e cansado. Porque olha, eu vou te falar, quando você está com fome, você aceita cada proposta absurda, que depois você fala, não devia ter feito isso. E quando está cansado? Qualquer coisa, de qualquer jeito no outro dia. Eu fiz isso, fez. Por quê? Porque às vezes o cansaço, ele gera esse tipo de ação. Então, fome, sede e cansaço não são bons conselheiros. Bem como a tristeza e o riso exacerbado. Momento de alegria, pode fazer tudo, pode. Você teve um momento de empolgação, que de repente você prometeu um negócio, a hora que você voltou para casa e deitou, você falou, por que é que eu fiz isso? Por que é que eu prometi isso? Algumas vezes, a euforia do momento faz a gente se colocar numa situação difícil depois. Porque você fala, eu falei e agora? Eu tenho que fazer. Ou então, você não faz e aí você tira como aquela pessoa e aquele lá você nem precisa. Porque você sabe que ele vai prometer e não vai fazer. Cuidado. Tristeza também é outro péssimo conselheiro. Não quero nada, não quero mais nada, eu não vou fazer nada, eu não quero saber de você, eu desisti de tudo. Aí a pessoa some. Aí de repente você fala, por que o fulano não vem mais? Por que o fulano não quer mais? Você esqueceu! Mas é porque eu estava triste. Às vezes a gente esquece. Mas aí as pessoas não vêm. Mas é por quê? Porque naquele momento você falou que não queria. Então calma. Exercita a consciência. Quando nós exercitamos a consciência, ela fala acima dessas coisas que dominam a vida do fraco. Mas a Bíblia diz que o forte é governado pelo Espírito. E para terminar, Hebreus, você está em Pedro, volta só um pouquinho, 9:14.
muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, vai purificar a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Nós terminamos o primeiro dia do congresso com essa palavra. Acima de tudo, dos nossos sonhos ou frustrações que já tivemos, dos nossos planos, ou de algumas vezes que não ousamos mais nem planejar, acima de todas essas coisas, existe Deus. Um Deus que vai nos purificar, vai nos limpar de obras mortas. Sabe o que são as obras mortas? São todas as obras que nós fazemos nessa terra que não tem efeito nenhum na eternidade. Você tem um sonho. Você tem desejo de alcançar algo. Agora, você é um ser eterno, tendo consciência disso ou não. A consciência de Deus colocada dentro de você para que você entenda. Você não tem um limite de 80 anos. Vamos supor, exemplo comum que eu sempre dou. Você tem um copo de líquido transparente e você pensa que aquilo é água e você chega morrendo de sede e toma. Você não sabia que aquilo era veneno. E você tomou. O que aconteceu? Todo mundo. O que aconteceu se tomou um copo de veneno? Muito bem. Todo mundo morreu. Mas você não tinha consciência daquilo. A falta de consciência impediu a ação do mal? Não. Algumas vezes, pelo dia a dia, por não dar atenção à consciência, por não ter aprendido a temer a Deus, por às vezes pensar que Deus é aquele que a gente serve do jeito que a gente acha melhor, por crer que pessoas falaram que você morre e volta várias vezes, por crer que alguém vai pedir pra gente depois que a gente morrer, enfim, por várias crenças erradas, nós não temos consciência de que somos seres eternos, que fomos criados por Deus, que somos seres eternos criados por Deus e que nascemos com a semente do pecado dentro de nós. E às vezes não temos consciência de que essa semente do pecado nos guia para o mal, ainda que no fundo a gente queira fazer o bem. Nós queremos acertar, mas algumas coisas nos impulsionam e erram. A gente quer ser bom, mas de repente a gente se pega fazendo mal. A gente ensina a criança a fazer o certo e você não entende por que ela faz o errado. Algumas vezes nós não temos consciência de que isso é fruto da semente do pecado dentro de nós. Todos pecaram e estão separados de Deus. Todos pecaram e estão destituídos da graça de Deus. E a Bíblia diz que o preço do pecado é a morte. Por isso, pessoas buscam várias religiões, buscam várias crenças, creem em tudo que alguém fala que é bom, com o alvo de alcançar a Deus. Porque eles fizeram uma prece e ela não foi atendida. Aí fizeram uma simpatia e essa não foi atendida. Aí fizeram alguma outra coisa e ela não foi atendida. E as pessoas começaram a ficar com problema, achando que estavam buscando no lugar errado. É porque elas não tinham consciência do que a Bíblia diz em Isaías 59. Os seus pecados fazem separação entre você e Deus. E os seus pecados encobrem o seu rosto para que Deus não ouça. Não foi a oração que foi errada. Foi porque o pecado impediu a oração de chegar a Deus, tendo consciência disso ou não. Mas essa noite, Deus nos traz à luz a consciência do pecado. Se soubermos dele ou não, não vai mudar. Ele continua fazendo aquilo que ele veio fazer, destruir o ser humano. As frustrações, a falta de realização, as coisas que não dão certo, não tem outro culpado. Não é o marido, não é a esposa, não é o patrão, não é o sistema, não é o governo, não é o meio que a gente vive, é o pecado. Nós não ouvimos sobre o pecado.
E nós gostamos de culpar alguém. Alguém que não ensinou a gente bem, alguém que não dirigiu a gente bem, alguém que não tratou a gente como a gente merecia. Tudo isso é porque não paramos para ouvir, dentro de cada um de nós, Deus falando, isso é o pecado. Todo ser humano está destinado ao pecado e à separação de Deus, a menos que ele veja o que a Bíblia diz, que Jesus Cristo tomou sobre ele o pecado humano, para que todo aquele que crê nele tenha liberdade do pecado e possa se chegar a Deus. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu e vai nos purificar a consciência das obras mortas. Temos que ter consciência do pecado. Temos que ter consciência de que nenhum bem que nós fizermos pode pagar o pecado, a não ser o sangue de Cristo, que nos purifica de todo o pecado. Essa noite, temos que deixar Deus produzir a metanoia em nós, a mudança na nossa mente. Temos que pedir a Deus para que transforme, toque na nossa consciência e nos dê consciência do pecado. O pecado não é algo criado pela religião. O pecado é a razão de toda a destruição que nós vemos ao nosso redor. E todos pecaram, a Bíblia diz. Mas a Bíblia diz que todo aquele que for a Cristo recebe o perdão dos pecados, porque Ele foi o único que morreu para perdoar o pecado de todo aquele que crê nele. Quer alcançar um sonho? Comece mudando a mente. Comece entendendo. Não é religião. Não tem direção mágica. Não tem varinha que possa fazer algo. Existe o sangue de Cristo, que perdoa o pecado. E uma vez sem pecado, podemos então alcançar aquilo que queremos. Deixa Deus mostrar que em Cristo Jesus está a solução. Ele é suficiente para te ajudar em todas as coisas. Não precisamos mais de amuleto. Não precisamos mais de alguém intercedendo por nós. Não precisamos mais de alguém mais forte que a gente. Nós já temos. E esse alguém é Jesus Cristo. Ouça Ele falando no seu coração. Não ignore mais a sua consciência. Deixa Ele mostrar. Aceite o perdão que vem dele. Porque a Bíblia diz que Jesus tomou sobre ele os nossos pecados, para que nós pudéssemos ser livres dos pecados e alcançar aquilo que a gente deseja. O seu sonho, o seu relacionamento, o seu trabalho, o seu casamento não vai melhorar enquanto o pecado não for aniquilado. Você pode ser bom, mas não é suficiente. Você pode se esforçar, mas não é suficiente. A única coisa suficiente é o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu para limpar a nossa vida e nos purificar de todo pecado. Entregue a Ele as suas dores. Confesse que você não pode sozinho. Confesse que você já tentou. Confesse que você se esforçou. E fala: Deus, está na hora de eu entender que o Senhor é maior do que todas as coisas. Transforme pela renovação da sua mente. Aceite de uma vez por todas: só existe um Deus, e Ele é Jesus Cristo, fiel para perdoar e purificar. Metanoia é o primeiro dia do nosso lugar.
transforme a sua mente. Transforme a sua mente. As suas ações vão mudar. E você vai alcançar aquilo que você deseja.